Na sua web rádio União Racional, está entrando no ar o programa Encontro com a Razão, direto de Goiânia. Apresentação: Fábio Moreira. Participação: Joaci Cortes. Boa noite, amigos ouvintes da Web Rádio União Racional. No ar, mais um programa Encontro com a Razão, nosso encontro com o racional, em todos os sábados. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Aqui comigo, em nossos estúdios em Goiânia, a professora Clarislene com as suas considerações, a Nildinha com seus conhecimentos fitoterápicos e, claro, a Jô, patrimônio do programa. O nosso objetivo aqui é levar até você os conhecimentos racionais que se encontram nos livros Universo em Desencanto, levando a você a chave para a solução de todos os problemas que aflige cada um de nós, que aflige a todos. Chave essa que nos é dada por um extraterreno, o racional superior, um habitante de um mundo superior ao nosso, o mundo racional, o mundo de onde somos originários. Se você for aberto a novos horizontes, verá que esse assunto trata-se de algo da maior relevância e de utilidade pública. Quero aqui dar um salve a todos que nos acompanham, que compartilham esse programa por terem ciência da sua utilidade, e daqueles que interagem conosco com perguntas, com relatos. Um salve também a toda a equipe da Web Rádio União Racional, que se esmera para levar a você conteúdo de cultura racional. E a você que está chegando agora neste ambiente, um salve todo especial. Seja muito bem-vindo. Que aqui é um ambiente de acréscimo sobre todos os pontos de vista. Aqui crescemos racionalmente. Então, fiquem confortáveis e vamos lá aos assuntos de hoje. E hoje não poderíamos deixar de trazer o assunto relacionado aos desastres naturais. As imagens de destruição provocadas no sul do país pelos tornados recentes são de impressionar, de amedrontar. Tornados que saem destruindo casas de alvenaria, torres de transmissão de energia elétrica, enfim, tudo que encontram pela frente. Vendavais destruidores em várias regiões do país também têm assustado os moradores atingidos e causado muitos prejuízos.
Em países vizinhos, como a Venezuela e, recentemente, na Colômbia, cidades sendo arrasadas por terremotos de magnitude nunca vista. Quantas vidas ceifadas nesses desastres! Quantos feridos! Quantos desabrigados! E esse calor que está castigando os países do continente europeu? Um calor que bateu o recorde. Todos esses efeitos alarmantes de mudanças de comportamento da natureza acontecendo em proporção cada vez maior. E os nossos estudiosos, atônitos, atribuem tudo isso às emissões de carbono na atmosfera e ao desmatamento. Bom, aqui trazemos a informação que nos é dada pelo racional superior e que se encontra nos livros Universo em Desencanto, de que essa mudança de comportamento da natureza é devido a uma mudança de fase da natureza. Terminou a fase de animal racional e deu entrada na natureza a fase racional do desenvolvimento do raciocínio. Fazem quase 100 anos que isso aconteceu. Fazem quase 100 anos que estamos sendo assistidos pelos extraterrenos, habitantes do mundo racional, que vieram em socorro à humanidade. Então, a fase racional é uma fase diferente, como da água para o vinho. A fase de animal racional é uma fase inconsciente e negativa. Inconsciente porque vive o animal racional como formigas no seu mundo, que desconhece o porquê do formigueiro. Como o peixe dentro d'água, que não sabe o porquê da água. Como a ave que voa e não sabe o porquê do ar. Vive inconscientemente porque vive sem saber o porquê existe, sem saber o porquê o mundo que encontrou existe. A fase de animal racional é negativa porque o animal racional está sujeito a todos os males naturais, como um furacão, um tufão, um terremoto, uma seca de esturricar tudo, está sujeito às doenças incuráveis e está sujeito a todos os males artificiais, como a poluição atmosférica, desastres de automóvel, de ônibus, enfim. E ainda sujeito a todos os males espirituais, como, por exemplo, as doenças psíquicas. Se formos especificar a negatividade a que o animal racional está sujeito, vai muito longe. É negativa porque, por mais que procure evitá-la, é um condenado à sepultura. Já a fase racional, a fase em vigor desde 1935, é uma fase consciente e positiva. Consciente porque traz a ciência do porquê existimos. Qual é a nossa origem, de onde viemos, como viemos, por que viemos,
o que fomos antes de sermos o que somos, o antes de tudo assim ser como é, o que era. Por que deixou de ser o que era para assim ser como é? Ou seja, degenerado, deformado, poluído. Consciente por quê? Porque passamos a ter conhecimento das coisas básicas, fundamentais da vida. Consciente porque todos os mistérios, enigmas, fenômenos são solucionados com clareza. Passamos a ter consciência de quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Passamos a ter consciência de nossos atos. Enfim, consciente porque passamos a raciocinar, coisa que na fase de animal racional não fazíamos. Pensávamos que raciocinávamos. É positiva porque é a fase onde todos os males do corpo e da vida são eliminados. É positiva porque passamos a viver a favor da natureza. É positiva porque é uma fase cósmica, onde nos integramos à comunidade que denominamos universo. É positiva porque não há morte na fase racional. A natureza nos cria, nos faz sofrer e nos mata. Porque não somos daqui. Revolta-se e investe contra o ser humano através de uma faísca elétrica, um tufão, um furacão, um terremoto, uma epidemia, doenças incuráveis, bichos, insetos, feras, calor de matar, espinhos venenosos, enfim, toda a sorte de maus tratos. O animal racional, devido à sua inconsciência, julga ser ele, somente ele, e alguns inferiores a ele, como os irracionais, os únicos a terem sentimento, a terem vida. E a natureza, que é a vida que fez todas as vidas e que mantém todas as vidas, o animal racional julga como um ente morto, sem sentimento. Além de não reconhecer o poderio da natureza, ainda quer, com sua cegueira, subjugar a natureza. Querer que a natureza lhe obedeça. Por tudo isso, a natureza se revolta contra os seus filhos, dando lições severas, procurando assim fazer com que acordem, que deixem de pensar como irracionais e passem a raciocinar. Para o animal racional, tudo é porque tinha que ser. Um terremoto é porque tinha que ser. As placas tectônicas se mexerem é porque tinha que ser. Não sabem que a natureza é um ser orgânico com sentimento. E todo ser orgânico reage às agressões. Como, por exemplo, o nosso organismo reage a uma infecção, às células que se comportam querendo destruir o nosso organismo. Assim é a natureza. Todo ser vivo é assim. A natureza tem sentimento, gera o animal racional, tem amor ao animal racional, e o que o animal racional dá em troca?
a insubordinação e o desprezo. Mas a natureza tanto bate até que coloca seus filhos em seu lugar, que é a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio, a fase do retorno da humanidade ao seu estado natural de racional puro, limpo e perfeito. E esta é a escola do desencanto. E que de muito está aí. E que por teimosia e rebeldia, por a vaidade de querer ser mais que a mãe que lhe gerou e lhe mantém, reluta em aceitar o prato que ela preparou para a recuperação de seus filhos, que dão o maior desprezo ao desencanto do universo. Vence a natureza, que vai tirando de pouco a pouco, de um a um, desse atraso secular de viver sem eira e sem beira, vagando ao léu, na esperança de um dia ser feliz, implorando a quem possa lhe socorrer, e o socorro há muito aqui entre nós, e o orgulho, a vaidade, a presunção, lhe afastando do caminho seguro e certo, que é se segurar no caminho natural, no caminho racional, no caminho do encontro com a razão. E assim, meus irmãos, aberto mais um trabalho, aberto mais um programa, Encontro com a Razão. Boa noite, meninas. Como vão? Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, Fábio. Boa noite, Jô, Neudinha. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Encontro com a Razão. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Web União Racional. Seja bem-vindo a mais um programa Encontro com a Razão. Jô. Boa noite, queridos ouvintes. Um abraço fraterno a todos que, entristecidos com essa semana de acontecimentos trágicos, estamos aqui para esclarecer mais uma vez e sempre por que estamos sujeitos a essas intempéries todas. Esses desastres todos. É verdade. E uma mãe que castiga seus filhos, procurando corrigi-los, está cumprindo com o seu dever. Assim como nós fazemos com os nossos filhos, a nossa mãe, natureza, que tem um sentimento muito mais apurado que o nosso, assim também procede. Nos criando para que nós nos tornemos conscientes, racionais. É verdade, é verdade. A gente tem visto que esses castigos que a natureza vem dando é para ver se a humanidade acorda, porque mesmo com todo esse desenvolvimento e com esse tempo, né, que a gente tem aqui já de desenvolvimento da energia racional na Terra, a gente ainda percebe muitas pessoas atrasadas, rebeldia, né? Rudes, sonhando e uma agressividade. A agressividade também a gente percebe muito nas pessoas, elas estão bastante agressivas. Então, os castigos são uma forma que a natureza tem de acordar, né? Acorda, dizer, chamar a acorda, atenção, meu né, povo. da humanidade, né? Chamar a atenção para a gente começar a ver, né, o que está por aí e a não agir dessa forma, que é tudo eu, primeiro eu, segundo eu e somente eu. E sempre eu. E sempre eu. Claro, que como é que é a vida de um
estudante da cultura racional e está procurando se alinhar às linhas gerais da natureza. O estudante de cultura racional que está com o livro na mão, consciente do seu papel de desenvolver o raciocínio, ele tem bem mais tranquilidade. Eu não digo que as coisas para ele sejam todas maravilhosas, né? A gente que está com o livro na mão também enfrenta a dificuldade, mas você enfrenta a dificuldade com uma força e uma forma de encarar muito mais tranquila e com uma clareza, porque o conhecimento ele dá uma clareza e uma certeza de que aquela dificuldade, mesmo que seja qualquer que seja, é saúde, é qualquer tipo de dificuldade, ela vai passar e você consegue ver, visualizar o que está acontecendo. Você não fica envolto a um problema que te consome, porque muitas vezes as pessoas caem no desespero, né? Não conseguem nem enxergar o que está acontecendo. Então, quando você está com o livro na mão, Fábio, e está ali no meio de um problema, no meio de uma situação difícil no seu trabalho ou na sua vida familiar, você consegue ter calma, ter clareza e consegue passar por aquilo ali. Como a gente fala, enverga, mas não quebra. Nós somos amparados, nós somos protegidos, nós somos orientados. Né? Assim, os extraterrenos, a imunização racional, tem nós como crianças. Né? Crianças que engatinham, né? Que a mãe vai ensinar a caminhar. Então, pega na mão, né? Vai ensinando o filho a caminhar. Criança que está aprendendo. Né? Agora, não resta a menor dúvida, né? Que nós estamos vivendo uma fase de transtorno devido à mudança de fase da natureza. E que respinga, né? Alguma coisa respinga nos estudantes da cultura racional. Mas é uma coisa que a gente vê com naturalidade e a intensidade desses respingos é sempre amenizado pelo mundo racional. Não é isso, João? É isso. Então, essas manifestações da natureza são inúmeras. Inclusive, tem uma parte mais suave para ser trazida aqui, que, principalmente na Europa, em alguns países, vislumbraram o firmamento, apresentando um movimento de eclipse natural, astrológico, e que despertou o desejo em muitos de conhecer o porquê que estava acontecendo aquilo tudo lá. Incentivou as pessoas a olharem para o alto, para prestarem atenção também nesses movimentos positivos dos astros, indicando um caminho para cima. Luzes, chuva de meteoros, agora muito mais a miúde, nos dá a certeza que nós não estamos sós no universo, nem abandonados e nem órfãos. É verdade. Agora, o trabalho dos habitantes do mundo racional aparecendo no espaço, em forma de luzes, de discos voadores, tem chamado a atenção da humanidade. Agora, a gente observa também que os estudiosos procuram esconder as evidências. É verdade. Não é? Devido justamente ao orgulho, à presunção de achar que é dono do mundo. Não é verdade? E de não saber explicar o que é, né? Porque os cientistas, as pessoas que estudam, né, a parte da aviação e tal, a proteção dos países. Imagina um sistema de defesa de um país não saber explicar que luzes são essas, né, que estão aí, teoricamente, na cabeça deles, tentando ou atacar ou tentando espionar. Que eles, então, é isso que eles ficam... Eles né? acham isso. Eles acham que alguém está espionando. Então,
eles não têm como explicar. Então, eles preferem esconder para que isso não fique evidente, a ignorância, né? Não sei explicar o que é. Não demonstrar sua incompetência. Sua né? incompetência. E sua fraqueza. E a sua Recentemente fraqueza. apareceu lá nos Estados Unidos, acho que foi em Nova York, luzes no espaço que apareceu, intrigou. Aí o que foi publicado é que eram balões chinês. Sim, eu vi isso mesmo. Quer dizer, uma coisa que não tem o cabimento. menor cabe na cabimento. cabeça de ninguém. Né? Pois é. Até pelo jeito que elas se locomovem, né? É como se... quase que... Não tinha o que Mas falar. é isso. Os Estados Unidos, que é uma potência extremamente dominante, né, no mundo, eles não conseguem aceitar que possa ter algo que eles não conheçam, que eles não saibam o que é. Existe uma força superior que move todo esse universo, demonstra o seu poder. E tanto para o belo, para as luzes, para os acontecimentos, como também para esses eventos catastróficos, terríveis, destruidores e mortais. Preciso saber que todos esses eventos, eles têm o seu comando superior. Né? Nada acontece por acaso. A hierarquia invisível superior é que determina para onde vai chover, para onde vai fazer seca, e, enfim, para onde vai... Né? Exatamente. Tudo sob controle. O controle tudo, da natureza, tudo né? tem controle. Tem o controle. É uma máquina, né? Então essa máquina, a natureza é uma máquina, como nós também somos máquinas. E essa máquina, a natureza, ela está sob um comando superior. Então é isso. Então vamos fazer um intervalo, vamos escutar uma música racional, e a gente retorna rapidinho. De glórias, nós festejamos a paz, alegria se encadeando, harmonia ainda mais. Hoje é dia de glórias, nós festejamos a paz, adeus às aflições dos aflitos, correspondendo aos ideais, a imunização racional é o ponto conclusivo, reúne todas as virtudes, é uma beleza de abrigo, a imunização racional é o ponto conclusivo, salve o reinado da glória, que é o reinado do saber. Ricas horas, glória sucessiva universal. Ricos passos, ricos dias, ricas horas, todas as massas ligadas ao racional. Vou seguindo obediente, persistente, paciente, já sentindo as glórias do triunfo racional. Com a justa força e razão ao meu lado, tenho forças pra me livrar de todo mal. Num posto de luz, fraternidade e amor, pelo sempre por sua multiplicação. E assim dia a dia mais próximo estou do racional superior, do racional superior. Ricos passos, ricos dias, ricas horas, glória sucessiva universal. Ricos passos, ricos dias, ricas horas, todas as massas ligadas ao racional. Vou seguindo obediente, persistente, paciente, já sentindo as glórias do triunfo racional. Com a justa força e razão ao meu lado, tenho forças pra me livrar de todo
Estamos apresentando Encontro com a Razão, com Fábio Moreira, Joaci Cortes e convidados. Muito bem, estamos de volta com o nosso Encontro com a Razão, aqui na sua web rádio União Racional. Lembrando que hoje, 15 de agosto, dia de glória, dia de homenagem a esse reinado, cuja cor do dia é o rosa. Então, salve o reinado da glória, ou salve o reinado das glórias. Aqui eu quero deixar o nosso contato, que é o 6299-437-5352. Repetindo, 6299-437-5352. Convidando você, ouvinte, a interagir conosco, fazer perguntas, dar sugestões, temas para o programa, enfim. Então agora nós vamos atender aos nossos ouvintes, que vem de BH. A Marisley nos mandou um pedido, né? Que é o seguinte: gostaria que vocês explicassem um pouco sobre o carbono inferior e superior com relação ao conhecimento racional. Alguém pode? Bom, eu tenho comigo um sentimento que esse mundo carbonário, ele ainda era envolto em muitos mistérios, enigmas e fenômenos. Então, o carbonário inferior, esse que está aqui, muito rente à humanidade, que está próximo ao ser humano, a influência dele é muito negativa e é muito causadora de vários distúrbios. Na maioria, distúrbios espirituais, distúrbio de comportamento e distúrbio de que está hoje invadindo quase todas as casas, são as depressões e esses movimentos. E, inclusive, os funcionando... Distúrbios emocionais. Distúrbios emocionais, inclusive, funcionando no nascimento dos seres humanos com vários tipos de deformação cada vez mais frequentes. Isso é verdade. Nas crianças. Verdade. Uma apresentação do carbonário inferior é ali no nascimento da pessoa. Agora, o carbonário superior, eu tenho uma compreensão que influencia também, mas de uma maneira mais distante de nós, influencia no movimento astrológico, que também é negativo. Vamos ver o que diz o livro. Então diz aqui: a Lua, outro aspiral magnético, outra aspiração. Parece um frio, mas não é frio. É fogo, queima, chamando-se então carbono magnético superior, que é do Sol. O carbono, sendo de uma formação carbonizada, perde a influência de brasa, de fogo, mas queima igual a fogo. Então, com relação ao carbono inferior, essa é a essência aqui da matéria, principalmente da Terra, que subiu, que gerou os seres aí do espaço, que muitos dão o nome de orixás. Uhum. Influência magnética, influência né? magnética, pura. Pura. Magnetismo. E acima, a Lua, por exemplo, tem a sua influência magnética também. Por isso que mexe com tudo na Terra. Mexe com tudo na Terra. Mexe com as mulheres, com as marés. E com a cabeça das mulheres também, principalmente das mulheres. Com o ciclo das mulheres. Então, carbono magnético superior é o Sol e a Lua.
pelo que eu entendo aqui. Que são duas energias. São duas aspirais, né? São duas aspirais, aspiral magnético. E tudo queima, né? Então, o carbono da Lua parece que não queima, mas queima. É o fogo de uma outra forma. E o Sol queima. O Sol queima. O carbono superior. É o carbono superior. Isso é dentro de um contexto, se não me engano, esse trecho está naquele capítulo onde ele trata do poder do magnético. Então, aqui ele está dentro do contexto, ele está explicando. Destrinchando. Né? Agora, a gente sabe que a influência do Sol é muito mais elétrica do que magnética. Né? Assim, da mecânica celeste. Né? As estrelas são monótonos do giro magnético, né? São correntes eletrizantes, adubadoras da formação dos seres. Né? E tudo interligado, né, Fábio? Tudo. Quando você vai falando, vai clareando a mente, a gente vai quase que enxergando tudo assim, e tudo num contexto como se um estivesse ligado ao outro, fazendo todo esse conjunto elétrico-magnético que nos conduz e que está aqui, né? Presentes no dia a dia. E todo o universo. E essa é a beleza do conhecimento, que a gente vai entendendo todo esse universo. Ele explica uma coisa de várias formas, várias maneiras, sobre diversos pontos de vista, né? E vai destrinchando, hora ele destrincha por um lado, hora por outro. Se não entender de um jeito, entende de outro. Às vezes, é o somatório das pecinhas que a gente vai colhendo que forma a compreensão. As pessoas às vezes acham, repete muito, mas as repetições é necessário. Se você não entendeu naquela hora, de outra forma você vai entender. É verdade. Por isso que as repetições das palavras é muito importante para nós aprender. É verdade. Né? E vai clareando, né? Vai clareando. Às vezes a gente lê algum trecho e na hora você não entende, não percebe. Às vezes também numa conversa, que um fala uma coisa, outro fala outra, igual aqui no programa. A gente às vezes tem uma compreensão. É verdade. Vem a compreensão. Quando eu recebi esse pedido, eu achei estranho, né? Porque carbono superior. Né? E hoje eu lendo no 6º volume, ele dizendo que abaixo do Sol tudo é negativo. Tudo é uma coisa só. É verdade. Então, a gente vai somando as peças e vai tendo uma compreensão mais ampla, né? Vai sim. Do vai conhecimento. Do Vai conhecimento. tendo essa compreensão. Né? E é por isso que é importante as pessoas que estão lendo, que começaram agora a ler, terem essa compreensão e essa calma com o conhecimento. Né? Porque às vezes no afã de entender e você começa assim, às vezes a se cobrar ou então achar que não está entendendo nada. E não é assim. O conhecimento ele é gradual, ele é devagar, não tão devagar também, que a gente vai conseguindo entender, e é natural. Eu também estava lendo outro dia um trecho que dizia o seguinte, que o leitor iniciante, muitas vezes, devido à carga magnética que é muito grande, quando ele começa a ter o conhecimento através da energia racional, o magnético que está na mente dele começa a brigar e não aceitar o conhecimento. Então começa a vir vários pensamentos, várias coisas, né? Várias coisas para poder atrapalhar mesmo que ele continue lendo. Então, é natural, isso não é algo que acontece só com você, que às vezes está aí lendo agora, começando a ler. Isso acontece. E é você indo devagar, colocando o conhecimento no seu cérebro, que o magnético vai saindo e a mente vai acalmando e o conhecimento vai trazendo. A gente vai sentindo que alguma coisa em nós está subindo. Né? É verdade. Esse algo que a gente sente que está crescendo, que está subindo,
que é justamente o habitante do mundo racional que somos nós, né? Que esse corpo aqui é simplesmente uma vestimenta, né? Um fardo. Mas vamos para frente. Tem uma outra questão aqui que chegou para nós. A confusão, a desunião e o desequilíbrio afastam o vivente do seu verdadeiro propósito. Podemos dizer que a premeditação dos pensamentos e atitudes contribui para manter esse estado de desunião. Como a obra nos ensina a superar esse ciclo? A premeditação é a atuação do próprio magnético. Que quando você premedita alguma coisa, que você fica maquinando alguma coisa no seu cérebro, ou que seja, pensando ou imaginando, é a atuação magnética. Sem dúvida. Né? Então, atrapalha, sim, ela dificulta, né? A pessoa que fica premeditando algo contra alguém, ou premeditando até mesmo coisas que não sejam contra ninguém, mas tentando adivinhar o que vai acontecer, né? Tentando, que hoje a gente liga muito ao transtorno da ansiedade, que é você tentar prever o futuro, você tentar premeditar o que vai acontecer no futuro. Então, a ciência explica que isso se chama ansiedade. E isso prejudica, isso traz uma doença, isso traz algo de ruim. É verdade. E como melhorar, né? Que ela está perguntando aí. Como a obra nos ensina a superar esse ciclo? Ensina da seguinte forma: obediência, persistência e paciência, porque a leitura é um tratamento, né? Então a pessoa tem que ler o suficiente para ser tratado, porque às vezes a pessoa lê, mas não o tempo suficiente e também sem atenção no que está lendo. E aí o campo para a entrada ou atuação do magnético. Os poros, né, de entrada para o magnetismo ficam abertos. Então, assim, é importante que se tenha atenção, deve levar a sério os ensinamentos do racional, porque ele ensina perfeitamente como nós devemos nos comportar para ser uma pessoa que favoreça sempre a união e nunca a desunião. Né? É verdade. Como ele ensina. Quem raciocina... O raciocínio une e o pensamento divide. Isso aí. Então, para a gente viver, né, nesse conceito da união. É verdade. Então, assim, está aí um método de identificar quem está pensando e quem está raciocinando. Aquele que fomenta a desunião é um pensador, um animal racional. E aquele que fomenta a união está raciocinando. Não é? A concórdia, né, A Fábio? concórdia. A concórdia é salutar hoje na vida da gente. Discordar não é viver. Não é viver. O animal racional está tão desequilibrado que não presta atenção o que está em sua volta, nem o que tem nas suas mãos. É verdade. E tão desequilibrado que estão. É verdade. Consumido pela ambição, pela A ganância. pelas ilusões, pelas fantasias da vida, É verdade. né, pelas distrações. Nós estamos vivendo uma fase que é preciso muita atenção. Muita, porque o magnético fica à espreita. Qualquer deslizezinho ele aproveita. Ele, Não é? segura. Ele puxa aproveita mesmo. porque a missão dele é essa. É a missão dele. Não é? E porque se E ele onde está... menos se espera, né, Fábio? Às Ele, vezes ó, onde menos se Se espera. ele está à espreita, é porque a pessoa está alimentando ele. Tá Exatamente. fazendo ponto com ele. Tá fazendo Não é? um ponto. Por isso que o
O racional fala, leiam e releiam, que é para entrar bem na cabeça da gente, né? E entender a cultura racional e o que está em sua volta. É verdade. E tomar todo cuidado também, Fábio, porque às vezes lendo, relendo, a pessoa fala, não, eu já tô, né? Imunizado. E aí quando é um perigo isso. Isso é um perigo. É um perigo. A pessoa se achar é um perigo. A pessoa se achar. Então, sempre com cuidado, com parcimônia. Com humildade. De estar ali sempre com a mãozinha no livro e procurando. Ser humilde ser humilde. É ser sábio. Então vamos fazer mais um intervalo. Vamos fazer mais um intervalo. Vamos escutar uma música bonita, racional, e a gente retorna. A gente volta já já. Estamos apresentando Encontro com a Razão, com Fábio Moreira, Joaci Cortes e convidados. Estamos de volta com o nosso Encontro com a Razão de hoje, aqui na sua web rádio, União Racional, a rádio que emana energia racional 24 horas por dia, a voz da natureza, a voz do terceiro milênio. E aqui eu quero deixar o convite a vocês para acompanharem a programação diária da web rádio, que é a seguinte. Clara, você pode ler para nós? Vamos ler. A web rádio União Racional tem uma programação extensa. Às segundas-feiras, nós temos o programa Brasil Racional, apresentação de Mascarenhas, Francisco e Nelson. O programa começa das 20 até as 21 horas. Ainda na segunda-feira, nós temos das 21 às 22 horas o programa Conexão Racional com Gilberto Ori, direto do Japão. Às terças-feiras, das 20 às 21 horas, o programa Nova Era, apresentado por Marcos Lopes e convidados, direto de Aracaju, Sergipe. Às quartas-feiras, das 20 às 21 horas, o programa Do Brasil para o Mundo. A apresentação Sueli Simão, direto de São José dos Campos, São Paulo. Às quintas-feiras, temos o programa Portal Aberto. Das 20 às 21 horas, a apresentação de Orestes e equipe, direto do Rio de Janeiro.
Às sextas-feiras, o programa Brasil Racional, das 20 às 21 horas, apresentado por Mascarenhas, Nelson e Francisco, direto dos estúdios da Web Rádio União Racional, em União, Piauí. Aos sábados, das 20 às 21 horas, esse que estamos apresentando, o programa Encontro com a Razão, com Fábio Moreira e a participação de Joaci Eneida Cortes e convidados, diretamente de Goiânia, Goiás. Aos domingos, o programa Palavra de Mulher, com Helena Barbosa, das 20 às 20h30. Logo após, o programa Luz da Razão, com Joaci Cortes, das 20h30 às 21 horas. Logo após, nós temos também o Informe Racional, que é apresentado por Neuza Bahia, das 20 às 21h30. Então, toda essa programação, ouvinte, para que você possa ter o contato com a energia racional através das ondas do rádio. Então, vamos ouvir e prestigiar. É isso aí. E vamos também compartilhar. E eu sei que todo estudante de cultura racional já levou essa boa nova a todos os seus próximos. Sim. Né? E tem uma infinidade que reluta, né, em admitir, em aceitar, em ouvir até esse assunto. Mas vamos lá, gente. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos lá, acordar, meu povo. Vamos persistir. Acorda, meu povo. E a energia racional, ela está presente também ouvindo falar de cultura racional. Claro. Claro. Então, é uma forma É. de você ter contato com a energia racional é ouvindo o programa. É uma forma de fazer a propaganda desse conhecimento, que é um dever. Luzia, vamos aos assuntos? Vamos. Então vamos. Hoje eu trouxe para os ouvintes uma planta medicinal que se chama agulhas de pinheiro. Agulha de pinheiro é utilizada na medicina tradicional de alguns países, geralmente na forma de chá ou extrato. Benefício: ação antioxidante, ajuda a combater os radicais livres, ação anti-inflamatória, auxilia na saúde respiratória, podendo favorecer a fluidificação das secreções em resfriado e bronquites leve, presenças de vitamina C e compostos vegetais, como flavonoides. São compostos naturais que é encontrado nas plantas, e no aroma e no sabor, e das ervas e frutas e flores. Uso mais comum é na forma de infusão de chá. 1 colher de sopa fresca, bem lavada ou seca, e 1 colher de chá seca em 250 ml de água fervente. Desliga o fogo, aciona agulhas, algumas e tampa e deixa infusão por 10 a 15 minutos. Coar antes de beber e consumir de 1 a 2 xícaras por dia. Cuidado importante: nem todo pinheiro é seguro para o consumo. Algumas espécies podem ser tóxicas. Essencial identificar corretamente a espécie antes de qualquer uso. É importante. Viu? Esse é o pinheiro. É o pinheiro, agulhas de pinheiro. Agulhas de pinheiro. É, agulhas de pinheiro. Então é um pinheiro específico? É um pinheiro que tem, principalmente fora do Brasil, e aqui no Brasil também tem. Deve ser das regiões mais frias, né? É. Na parte que... No Rio Grande do Sul, né? No Rio Grande do Sul tem São muito. Paulo, naquela região mais Tem fria. o pinheiro que se come, né? Aquele pinho dele. Sei. E tem agulhas de pinheiro. Agora não sei se é da mesma Família. espécie. Uhum. Aí, agulhas de pinheiro é uma folha? Como é? É uma agulhinha. São agulhinhas. São né? as agulhinhas. Tipo uma agulha de 5 centímetros, assim, um pouco mais grossa, Ah, do que uma agulha comum. sei.
É porque Aquilo o pinheiro é ele já dá, retirado. né? Ele dá. Umas É retirado flechinhas das- assim, é. Não é o pinheiro comum, tem que identificar Exatamente. Exato. Qual é o pinheiro que certo? dá agulha. Que o dá todo- agulha. todo pinheiro dá agulha. O ideal é comprar nessas casas de produtos É, naturais. eles que aí- conhecem direitinho, que aí né? você já vai ter, né? Eles fazem todo esse... Exatamente. Já Está dado pegam- o recado para Tá todos. certo. Jô, vamos à leitura? Vamos. Então, bora lá. Do 4º volume das Obras-Primas de Francisco de Assis. O horizonte, com saudade de todos os filhos e irmãos que se perderam das suas fontes. Hoje reinam em confusão com essa elaboração da matéria, por desconhecerem o que são. E, fulminados, vivem desabrigados e vão vivendo e fazendo sentir aos incautos que o abrigo é este, cheio de preconceitos, cheio de sugestões e que mostra uma grandiosa contradição. Todo o contrabalanço disso tudo que traz todos em aflição. Dentro dessa fria ilusão, são todos teimosos, com razão bastante de assim serem, devido à má compreensão, devido à imperfeição grandiosíssima que assim acharam que essa aparência vos mostra e que seja esta a perfeição, fazendo da imperfeição a perfeição. Assim, resume tudo em 2 teores, fazendo do direito torto e do torto direito. Nessa junção desses queridos mungas desalmados, os forasteiros de outrora brilham ainda até agora, fazendo essas partidas, essas partilhas ao seu modo de ver, como se conquistassem tudo, sem nada poderem conquistar, ficando tudo só na vontade. E os filhos, deixando-se levar por estes copiosos do traidor, usando os preconceitos que estão sujeitos a toda dor. Deixem esse brilho desvirtuoso. Estes são os trilhos dos venenos acavalantes e que a todo instante deixam todos apavorados, contrabalançados, contudo por desconhecerem essa balança. Balança essa da força justa e razão e que bota tudo na balança pela apuração das suas medidas, medindo e circulando uma junção viril para ir vos mostrando tudo o que há. Não se deixem levar por esses irmãos de têmpera da coifa negra e do manto, que revela algumas moradas ocultas e ficam sempre por revelar. Revelam tudo e não revelam nada, por desconhecerem o seu lugar. Os passos todos são muito bem dados quando se sabe por que se dá um passo. Agora, quando se dá passos por ver os demais passos darem, sem saberem por que estão dando esses passos, é serem vencidos e não vencer. Para quem dá passos sem nada conhecer. Os passos todos dão todos os dias. Mas os passos da mortalha, quanto mais passos, mais amortalhados vão ficando. Esses não são os verdadeiros passos, e sim os passos de irem se mortificando, os passos da jornada do traidor vencido, que todos os filhos, com esses passos de amargura,
procuram com esses passos desvirtuosos a inflamação em todos os pontos de vista. Enquadrados egoístas. Passos de quem tem vistas e não sabe o porquê as tem. Enxergam tudo e não enxergam nada. Sabem tudo e ficam sempre por saber e por aprender. As vistas são muito boas quando se sabe ver e sabe-se o que ver. Mas quando se vê e não sabe o que se vê, é perder tempo. Nascer, correr, andar e morrer, esses são os passos de quem tem vista, mas não sabe o porquê as tem. Enxergam tudo e não enxergam coisa alguma, ficando tudo sempre por ver, ficando sempre tudo por aprender, devido todos terem vistas e não saberem o porquê que se vê. O ver é muito bom quando se sabe o que se vê. Agora, quando se vê por ver os demais viverem, enfia-se numa estrada de estrangulamento. Morrer, nascer, sofrer, ver e não saber porque se sabe. O saber traz a perfeição. Termina o estrangulamento da reencarnação. O ver e não saber por que vê, dobra a reencarnação para chegar à compreensão e tudo que se vê, porque viam e não compreendiam. E hoje, chegando à compreensão de ver e compreenderem o porquê assim são. O ver é muito bom, está bem claro quando se sabe o porquê se vê. Mas a sugestão é muito grande, tapando as vistas de todos os filhos. A embriaguez está maior ainda, tapando as vistas para todos desconhecerem quem tudo isso fez. E ficando todos titulados de caducos como são, porque conhecem tudo e não conhecem a sua formação. Que deveriam procurar primeiro a formação, os vossos princípios, os princípios para depois, então, deduzirem as demais coisas. Se todos conhecessem os princípios das vossas formações, ninguém viveria em contradições uns com os outros, porque tinham noções perfeitíssimas do seu eu e do seu próximo. Está aí, então, a abolição de todo mal. Está aí, então, o ser racional, que conhece o seu ser e não se iguala como um animal qualquer. Mas os filhos começaram a esquecer do seu eu. E como todos esquecidos, aí estão. Como podem dar uma boa formação se desconhecem o princípio de todos como assim são? Não podem dizer de maneira alguma o que muitos assim pensam de procurar o equilíbrio dos equilíbrios para botar tudo numa plataforma vibrante. Se todos desconhecem a elaboração do avante, do vosso princípio, que se conserva em consoante degredo, e vós todos caminhando para o precipício. Uma vez desconhecendo quem és tu, como podeis conhecer as demais coisas como são? O quem és tu traz o princípio de tudo. E o quem não és tu desconhece o princípio de tudo. Quem não és tu é um desconhecido de tudo. Quem não és tu é um cru que ainda está para se cozinhar, bem cozido, para então se conhecer. Agora, conhecer o quem és tu é a mesma coisa que preparar de uma coisa qualquer para outra.
para chegar num ponto de uma satisfação, é preciso uma função de ramificações para então se ter noção de que tu és tu mesmo e de que aquilo é aquilo mesmo. E assim, filhos, todos enquadrados nos eixos profundos dos fulminados, eu tenho a vos dizer: aprofundem-se para os conhecimentos do seu eu obterem. Os conhecimentos verídicos, racionais, que vos quer, num abrigo formal, induzir todos para o conhecimento do bem, para todos, nesse Pai amado, de um por todos e todos por um. Triste dos sem fim, que desconhecem o seu eu, desconhecem o princípio e o fim. E assim vão todos esses em memórias cansadas, atrapalhando-se pelo vosso formal de trapalhões, por não terem as primeiras noções do quem és tu, e vivem nessa ilusão perpétua, que assim a aparência vos mostra, que assim seja tudo quanto é presente, desconhecendo o veludo mago encantador. E encantados foram todos com o veludo, e que agora delibertem-se para o avante e libertem-se desse veludo encantador. Muito bem. Então, chegou a hora de nos despedir, pois não é? De dar um até logo, um até breve. Isso. Nós agradecemos pela audiência, por estarem conosco, nos ouvindo. Um até breve, uma boa noite a todos vocês, uma boa semana que se inicia amanhã, domingo, que seja uma semana leve, uma semana racional a todos. Boa noite a todos e até o próximo programa Encontro com a Razão. Vamos procurar agir com firmeza, determinação, a favor das mudanças da natureza, que naturalmente se apresentam ao mundo e modificam os modos e a maneira de se conduzir por aqui. Para tanto, é preciso um aprendizado longo, constante e persistente, até que possamos nos conceituar diretamente com a natureza e absorvermos os aprendizados que ela traduz. Diretamente. Muito bem. Eu me despeço de todos os queridos ouvintes, trazendo aqui um trecho de uma mensagem que diz o seguinte: o vivente que vive a favor de sua natureza vai sempre para frente, se favorece em tudo. Tudo lhe ocorre a favor na sua vida. Deve pôr em prática a imunização racional, que é a principal coisa da natureza do vivente. É o ponto de salvação de todos. E assim, eu me despeço, pedindo aos guias e protetores do astral superior olhar por todos, afastar os inimigos visíveis e invisíveis, proteger todos, levar a todos a paz, a saúde, o sossego, pedir a divina providência iluminar os caminhos de todos. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Salve. 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 Tchau, tchau. A Web Rádio União Racional apresentou o programa Encontro com a Razão. Apresentação Fábio Moreira, direto de Goiânia. Agradecemos sua companhia e esperamos você no próximo programa. Vejo o retorno, uma brisa leve, nova energia.
Ela é tão suave, vem lá da origem, minha estrela guia. Hoje consigo uma voz serena sempre a me embalar. Mas que felicidade, mal começa o dia, me ponho a cantar. É a fase do amor, do resgate, os racionais vieram nos buscar. O passaporte é o livro, minha gente, vamos nessa, é só se imunizar. Oh, meus irmãos, que espetáculo lá no céu, nunca vi tão lindo. Anunciando os cometas, os planetas, que eles já estão vindo. Mas eles estão chegando, trazendo harmonia. Mas eles estão chegando e eu já estou chorando de tanta alegria. Mas eles estão chegando com a paz divina, a verdade.